Bem-vindo ao Diário do Terror. Prepare-se para explorar os cantos mais sombrios e assustadores do mundo do terror. Aqui no Diário do Terror, mergulhamos nas histórias mais macabras, casos sobrenaturais e mistérios inexplicáveis. Se você é fã de contos arrepiantes, investigações paranormais e curiosidades que gelam a espinha, este é o lugar certo para você. Toda semana, trazemos novos vídeos que vão te deixar com medo de apagar as luzes. Mas antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história sinistra, onde o terror é eterno. Vamos para o vídeo depois da vinheta. Eu nunca fui muito de acreditar em histórias de fantasmas ou assombrações. Sempre fui uma pessoa cética, daquelas que precisa ver para crer. Mas o que aconteceu naquela casa de veraneio à beira do lago mudou completamente minha perspectiva. Tudo começou quando minha família decidiu alugar uma casa antiga para passar as férias. A casa era bonita, com vista para um lago sereno e rodeada por uma floresta densa. Chegamos lá no início da tarde, e tudo parecia perfeito. O sol brilhava, as crianças corriam pela margem do lago e minha esposa estava animada para explorar os arredores. Na primeira noite, já notei algo estranho. Estava na sala de estar, lendo um livro, quando ouvi passos no andar de cima. Achei que fosse uma das crianças, mas quando subi para verificar, todos estavam dormindo profundamente. Atribuí os sons à minha imaginação e voltei ao meu livro. Na segunda noite, as coisas ficaram mais perturbadoras. Estava na cozinha, limpando a louça, quando ouvi um som de água correndo vindo do banheiro no andar de cima. Novamente, subi para verificar e encontrei o banheiro completamente seco. Quando desci as escadas, senti um frio inexplicável e uma sensação de ser observado. Contei à minha esposa, mas ela achou que eu estava sendo paranoico. Até que, na terceira noite, ela acordou no meio da madrugada com o som de alguém chorando. Fomos juntos verificar as crianças, mas estavam todas dormindo profundamente. O som, no entanto, continuava, parecendo vir de algum lugar dentro da casa. Na manhã seguinte, enquanto explorávamos a floresta ao redor, encontramos um pequeno cemitério abandonado. As lápides eram antigas, muitas delas ilegíveis, mas conseguimos discernir uma data, 1864. Uma das lápides tinha o nome de uma menina, Amélia, que morreu aos 8 anos. Foi aí que minha esposa lembrou de ter lido algo sobre uma tragédia envolvendo uma família que viveu naquela casa há muito tempo. Voltamos para casa, agora cientes de que havia algo muito errado ali. À noite, decidimos dormir juntos na sala, tentando nos sentir mais seguros. Foi então que vimos algo que jamais esqueceremos. No reflexo da janela, uma figura pálida e infantil apareceu, observando-nos. As feições eram indistintas, mas os olhos, aqueles olhos eram de puro desespero e tristeza. Congelamos de medo, incapazes de mover um músculo. A figura desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, deixando-nos em um silêncio mortal. Na manhã seguinte, fizemos as malas e partimos, sem olhar para trás. Nunca mais voltamos àquela casa. Desde então, tenho pesadelos frequentes com a figura no reflexo da janela. Não sei se era a pequena Amélia ou outra alma perdida, mas uma coisa é certa, aquela casa à beira do lago guarda segredos sombrios que eu preferia nunca ter descoberto. Havia uma vez uma casa no lago, isolada entre árvores sombrias e densas. Eu a herdei de um parente distante, sem saber da sua história sinistra. Quando cheguei, a atmosfera era pesada, como se o próprio ar estivesse impregnado de segredos sombrios. À noite, o lago assumia uma aparência sinistra, refletindo a lua em sua superfície como se fosse um espelho distorcido de medo. Os ruídos da natureza pareciam sussurros de almas aprisionadas. As sombras das árvores dançavam na escuridão, como se fossem espectros à espreita. Certa noite, enquanto eu estava sozinho na casa, ouvi passos arrastados no sótão. Subi as escadas devagar, o coração martelando no peito. Quando abri a porta,
encontrei uma velha caixa empoeirada, contendo fotos antigas e cartas amareladas. Entre os papéis, descobri a história trágica de uma família que havia morado ali anos atrás. Dizia-se que o patriarca enlouquecera e afogara sua esposa e filhos no lago antes de tirar a própria vida. Desde então, os moradores da região evitavam a casa no lago, dizendo que estava amaldiçoada pelos espíritos daqueles que foram injustamente ceifados. Eu sentia o peso da presença deles ao meu redor, como se estivessem clamando por justiça. Decidi deixar a casa, mas antes de partir, fiz uma pequena cerimônia em memória daquela família, na esperança de que encontrassem paz. Enquanto saía, podia jurar que ouvia vozes sussurrando gratidão, misturadas ao som suave das águas do lago. Desde então, nunca mais ousei voltar àquela casa assombrada pelo passado. Eu sempre fui fascinado pela solidão e tranquilidade de viver em uma casa à beira de um lago. No entanto, o que eu não sabia na época em que me mudei para lá era que essa serenidade viria acompanhada de algo sinistro. Era uma noite escura e tempestuosa quando ouvi pela primeira vez os sussurros vindos do lago. Inicialmente, pensei que fossem apenas os sons normais da natureza, mas à medida que os dias passavam, os sussurros se tornaram mais distintos e perturbadores. Certa noite, acordei com um frio repentino e encontrei marcas de mãos molhadas nas janelas, como se alguém estivesse tentando entrar. A partir desse momento, a atmosfera da casa mudou drasticamente. Sons de passos ecoavam pelos corredores vazios, e objetos começaram a se mover sozinhos. Eu sabia que algo estava errado, mas estava determinado a descobrir a verdade por trás desses eventos inexplicáveis. Foi quando descobri a história sombria do lago, um segredo enterrado nas profundezas de suas águas escuras. Diziam que há muitos anos, uma tragédia havia ocorrido ali. Uma família inteira havia desaparecido misteriosamente durante uma tempestade, e seus espíritos assombravam as margens do lago desde então. Agora, todas as noites, eu me via lutando para dormir, enquanto os sussurros dos espíritos ecoavam pela casa. A sensação de ser observado se tornou insuportável, e eu sabia que não estava mais sozinho naquela casa à beira do lago. Meu nome é Daniel e sempre tive uma queda por casas no lago. O sossego, a serenidade da água refletindo o céu, tudo parecia perfeito para uma vida tranquila. Mas tudo mudou quando herdei a casa de veraneio da minha tia. No começo, foi tudo maravilhoso. As manhãs eram preguiçosas, passadas na varanda com uma xícara de café quente. Noites eram tranquilas, embaladas pelo suave murmúrio das ondas. No entanto, algo estranho começou a acontecer. Todas as noites, por volta da meia-noite, eu ouvia passos no deck de madeira. Não eram passos comuns, eram arrastados, pesados, como se algo ou alguém estivesse arrastando os pés. Eu me levantava, olhava pela janela, mas nunca via nada. Então, as coisas começaram a ficar mais sinistras. Eu começava a ter pesadelos vívidos sobre uma figura sombria que emergia das profundezas do lago. Na manhã seguinte, encontrava pegadas molhadas no deck, como se alguém tivesse estado ali durante a noite. Comecei a duvidar da minha própria sanidade. Uma noite, decidi confrontar o que quer que estivesse lá fora. Saí para o deck, com o coração batendo forte no peito. E então, vi. Uma figura esguia emergiu das águas escuras do lago, seus olhos brilhando na escuridão. Congelei de terror, incapaz de me mover enquanto ela se aproximava lentamente. Não sei quanto tempo fiquei lá, parado, até que a figura desapareceu de repente, como se nunca tivesse estado ali. Desde então, nunca mais pude voltar àquela casa no lago. Mas às vezes, quando fecho os olhos à noite, ainda posso sentir sua presença, esperando nas profundezas escuras das águas. Sabe, há algo estranho sobre aquela casa no lago. Eu costumava passar minhas férias lá quando era criança, e sempre senti uma presença estranha, como se algo estivesse nos observando. Certa noite, enquanto todos estavam dormindo, ouvi passos no corredor, mas quando fui verificar, não havia ninguém. Às vezes, acordava com o som de risadas infantis vindas do sótão, mesmo sabendo que éramos os únicos na casa. Uma noite,
Enquanto olhava pela janela do meu quarto, vi uma figura pálida parada à beira do lago, com os olhos fixos na casa. Um dia, enquanto explorava o porão, encontrei uma antiga caixa cheia de fotos antigas. Entre elas, havia uma que me gelou até os ossos. Era uma foto da casa, datada de décadas atrás, com uma figura sombria parada na janela do sótão. Mesmo depois de todas essas experiências, meus pais nunca acreditaram em mim. Mas, quando finalmente decidimos deixar a casa para trás, senti como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros. Ainda assim, não consigo esquecer aquela sensação de que algo sinistro habita os cantos escuros daquela casa no lago. Obrigado por assistir! Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal para mais histórias de suspense e mistério. Compartilhe com amigos que amam um bom susto. Não se esqueça de conferir o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Até a próxima!